Olá, pessoas! Aqui é o Matheus Gomes e o que vocês vão ver ou ouvir a seguir é a gravação de uma roda de conversa que aconteceu no lançamento oficial no Rio de Janeiro do meu livro Menino Imperador. A roda de conversa foi mediada pela Helena Langoni e teve participação de várias pessoas especiais que fizeram perguntas durante a conversa. Esse encontro aconteceu no dia 26 de outubro de 2026 no Parque das Ruínas em Santa Teresa. Espero que vocês gostem! Boa tarde. Boa tarde. Ih, gente, que boa tarde fraco. Boa tarde. Boa tarde! É um prazer estarmos aqui reunidos para nós conversarmos com o nosso querido Matheus. Matheus com 2 T's, como ele sempre costuma dizer. Nós estamos aqui para prestigiar o lançamento aqui no Rio desse livro incrível que eu li e adorei. Eu já tô querendo que venha um segundo, hein? Eu acho que já tem espaço aí para o Imperador, Menino Imperador 2. E nós vamos começar aqui conversando com o Matheus e depois nós vamos também abrir para vocês, no decorrer da nossa conversa, ao longo da conversa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que a gente vai até vocês. Tá? O importante é que vocês participem, o importante é que a gente tire o melhor proveito desse momento aqui. Matheus, a pergunta primeira que eu gostaria de fazer para você é o que motivou você a escrever esse livro? O que dentro de você te impulsionou para que você escrevesse essa história? Antes de responder a pergunta da Helena, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. E eu queria agradecer a Helena por ter aceitado participar disso comigo. Estou muito feliz. A Helena é uma pessoa que eu amo demais. Para mim é uma honra, já falei isso para ele 1000 vezes, né? A Helena é um arco-íris naqueles dias nublados. A Helena é uma alegria na minha vida, um presente. E eu tô muito, muito, muito feliz que ela aceitou de estar vivendo isso aqui junto com você, Helena. Para mim, não poderia ser outra pessoa. E eu tô muito feliz de estar lançando esse livro no Rio finalmente também. Esse é o ano do bicentenário do nascimento do Dom Pedro. Eu sempre planejei lançar esse livro em 2025. E agora é uma realização mesmo. Eu já lancei na Flip, né, em agosto, como todo mundo aqui deve saber. E agora eu tô lançando no Rio. E é uma história, você me pergunta o que me motivou a escrever esse livro. Aqui na nossa mesa, quem já teve a oportunidade de se aproximar, a mesa que a minha mãe fez, que tá uma delicinha. Vou pedir uma salva de palmas pra minha mãe, gente, por favor, porque minha mãe é tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é minha mãe. Nessa mesinha tem alguns livros que são livros que eu usei na pesquisa que eu fiz para escrever O Menino Imperador. E é uma pesquisa que levou vários anos. Eu tive a ideia para esse livro em 2014. Eu comecei a escrever só em 2016, e a gente está aqui ó, em 25. E eu sempre soube que eu queria lançar em 2025, porque justamente era o ano do bicentenário. Mas a ideia para escrever esse livro veio muito, assim, de uma forma muito aleatória. Eu estava lendo uma biografia do Dom Pedro, e ali, quando eu me deparei com um capítulo sobre a infância dele, por alguma razão eu fiquei muito comovido com essa criança, a história dessa criança que perdeu a mãe, que perdeu o pai. Eu sei que a gente está falando de uma criança atípica, né, que virou o imperador do Brasil, mas quando eu li aquele livro eu vi a criança e me comovi com aquilo. E eu me senti obrigado a fazer alguma coisa a respeito. O que eu tinha para fazer era escrever, inventar, né? Então o livro meio que veio daí. E é interessante você falar dessa questão de Dom Pedro, que ele perdeu a mãe, perdeu o pai, que foi uma coisa também bem interessante que eu percebi no livro, que logo assim no início, a gente vê que ele dedica para os órfãos. E aí eu fiquei pensando, o Matheus tem essa questão do acolhimento, né? Essa questão de trazer junto, de estar ali prestando bastante atenção. E no decorrer do livro a gente vê que em alguns momentos você meio que aparece assim por trás, né? Como se você estivesse dando alguns conselhos, como se você estivesse se mostrando ali. Aqui é o Matheus mesmo e não o Matheus autor. Como é que foi para você fazer essa diferença? Porque quando a gente está produzindo uma obra, a gente precisa da ficção, a gente precisa da realidade. E a gente muitas das vezes precisa tirar um pouquinho do nosso eu e depois colocar esse nosso eu. Como é que foi para você fazer essa separação? É engraçado você perguntar isso porque eu não tinha consciência de que isso estava visível assim no livro. Em algum momento eu lembro que lá atrás, quando eu estava escrevendo sobre uma criança, né, então eu usava diminutivos, assim, eu tinha muito carinho por aquela criança, que não é a criança real, é a criança que eu imaginei, né, a criança que eu inventei. Então eu colocava um carinho ali, uma pena, alguma coisa que eu tinha isso lá atrás, mas depois
das várias revisões que eu já fiz dessa história desde quando eu a escrevi pela primeira vez, eu pensei que eu já tivesse tirado todos esses elementos, assim, em que eu aparecia, sabe? Que ficava claro que eu estava ali também. Então, para mim, é até uma surpresa. Mas, assim, eu acho que a gente não tem como escrever sobre qualquer coisa sem se colocar, né? Mesmo que seja um livro de ficção, tem alguma coisa sobre mim ali também. Alguma investigação sobre a minha infância, talvez sobre a minha criança também. Deve ser por essa razão que ainda aparece algum vestígio de mim ali. Não, aparece com certeza. E será que é por isso que você está falando ali da sua criança? Será que é por isso que tem uma parte no livro, aliás, é uma ação que ela se repete, né, em alguns momentos, uma parte na qual a gente percebe que Dom Pedro está em outro lugar, que não é naquele lugar ali. Não vou dar spoiler total, tem que ler, gente, para entender. E é muito fantástico, assim, essa outra dimensão, né, esse outro lugar. Se você pudesse ir para um outro lugar, que outro lugar você iria? Porque Dom Pedro você levou para vários lugares que eu não vou dizer para onde foram. Para onde, né, quais foram esses lugares. E você? Se você pudesse entrar em um armário ou abrir um livro e ir para outro lugar, se teletransportar, você iria para onde? Olha, se eu pudesse hoje me teletransportar para algum lugar, eu me teletransportaria para o Parque Glória Maria, porque tá cheio de gente que eu amo, assim, comigo aqui, então eu tô super feliz, não quereria estar em outro lugar nesse momento. Mas, falando agora do livro, eu acho que isso é uma coisa que eu percebi depois também, né, que foi um recurso que eu utilizei, que era, e aí a questão da ficção, porque é um romance histórico, né, uma história é uma história de ficção inspirada na realidade, então tem momentos que eu preciso responder as perguntas com ficção, porque eu não tenho respostas, né? E aí hoje, quando eu olho assim, essa outra dimensão, eu acho que isso tem a ver com o inconsciente do personagem também, assim. Como era a forma que aquela criança encontrava de lidar com a vida dele. E por acaso na história, nesse livro, tem a ver com os livros, né? E eu acho que isso a gente tem em comum. E eu acho que a literatura tem esse lugar para mim de me teletransportar toda vez que eu preciso desse recurso, preciso sair dos meus problemas, ou preciso, sei lá, me encontrar comigo mesmo. Eu acho que os livros sempre tiveram esse lugar para mim. Eu acho que isso é uma coisa em comum entre mim, entre o Dom Pedro, assim, eu acho que é por aí, assim, é um lugar para onde eu vou é sempre os livros. Há muitos anos tem sido esse lugar seguro, esse lugar de descanso, de me reencontrar comigo mesmo. Matheus, você falou da pesquisa, né, que você fez, e aí eu fiquei aqui pensando, você pesquisou também em documentos, foi? Que você disse que pesquisou em cartas. Essa pesquisa demorou mais ou menos assim, quanto tempo? Então, como era um livro histórico, assim, é um romance histórico, eu tive que me sentir seguro para escrever. Para me sentir seguro, eu pesquisei muito. Eu tive contato com o Museu Histórico de Petrópolis, o arquivo do museu, ao longo de vários anos. Tem várias cartas no livro, que são cartas reais. Nenhuma daquelas cartas que estão no livro são ficcionais, assim, nenhuma delas é ficcional. É tudo real. Inclusive, algumas delas são inéditas, nunca foram publicadas, e a primeira vez que estão saindo em livro é agora, porque não tinha interesse sobre isso, né? Esse livro, ele trata de uma parte da história do Brasil que ninguém se importa muito, porque não é muito relevante para o país, né? O que acontecia naquela casa, o que acontecia naquele palácio, como era a vida daquelas crianças, enquanto eles não tinham poder de decidir nada. Não é interessante para a historiografia, assim, né? Mas para mim foi interessante. Então eu precisava de respostas que nessas biografias eu não encontrei, que nos livros de história do Império, do período regencial, não encontrava. Então eu tive que ir às fontes mesmo, assim, encontrar essas cartas. E algumas respostas eu não tive, então eu inventei também. Tem uma coisa que me chateou assim, na época, e depois eu encontrei uma solução ficcional, que eu queria saber quem deu a notícia para as crianças de que o pai delas tinha morrido. E que para mim é uma coisa muito importante assim, na vida de uma criança, imaginar quem contou, como que foi dito. Mas isso não está em lugar nenhum. Eu não encontrei em lugar nenhum, mesmo pesquisando ao longo de anos assim, a história dessa personagem, eu nunca encontrei essa resposta. E eu precisava acessar um acervo específico que não está aberto ao público. Eu teria que pedir permissão à família imperial para ter acesso a essas cartas, e na época eu já não estava mais com tanto tempo para isso, sabe? Aí eu pensei, eu vou inventar. E aí eu inventei, com base no que eu tinha assim, de plausível,
Mas foi a parte mais gostosa, assim, talvez, desse processo criativo, foi a pesquisa. Mas eu também não me sentiria confortável de escrever sem saber das coisas antes, sabe? Entender da história daquele período com segurança para poder escrever. Quando a gente lê a obra, a gente percebe muito essa parte histórica, como ele mesmo disse, das cartas, que você já havia comentado em outro momento, que essas cartas eram cartas reais, e a ficção. Para você foi fácil, Matheus, misturar essa parte histórica com a ficção? Porque em determinado momento do livro eu li e falava assim, gente, isso aqui é real ou isso aqui é a ficção? Porque a gente às vezes fica sem saber ali, tirando das cartas que a gente tem a certeza de que realmente elas são documentos que existem. Em alguns momentos a gente ficava assim, será que isso realmente aconteceu? Será que esse baile foi desse jeito? Como será que ele teve a informação sobre esse baile que aconteceu? Que eu não vou também dizer mais, estou deixando muito spoiler aí para vocês quererem buscar lá no livro. Como é que foi para você fazer essa mistura? Porque tem que saber a dosagem, né? Tem que saber dosar. Como é que foi isso para você, esse processo? Até aqui eu vou, até aqui eu não vou, aqui eu vou inventar. Você já disse que buscou, de qualquer forma, você queria ter os dados para fazer essa inserção. Mas como é que foi esse processo para você, na hora de você decidir? Para mim foi muito gostoso, porque eu adoro inventar, né? Acho que todo mundo já... Quem me conhece sabe que a coisa vai. Cadê o Rô? É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, eu inventei muita coisa, mas tudo que eu inventei foi com base na história, sabe? Assim, um baile, por exemplo, ou, sei lá, um encontro de um personagem importante com outro. Há registros dessas coisas, dependendo do que a gente está falando, né? Então eu pegava aquilo e acrescentava os diálogos, muitos diálogos eu inventei, claro. Tem uma cena, por exemplo, que é do José Bonifácio, que é conhecido como patriarca aí da independência, né, um personagem super importante para a história do Brasil, da independência do Brasil. Ele foi tutor do Dom Pedro II na infância, pouca gente sabe disso, mas ele cuidou das crianças quando o Pedro I foi embora, né, para Portugal. E ele tinha uma verdadeira guerra declarada, ele e a da Dama, que é outra figura muito importante na infância do Pedro II, eles tinham uma guerra travada ali que era uma coisa séria. E há, por exemplo, uma passagem em um desses livros, uma das biografias mais amplas assim do Pedro II, que tem 3 exemplares enormes, em que o historiador mergulhou muito, assim, aí ele conta uma fofoca de um dia que o Bonifácio flagrou as empregadas lá, escolhendo quais brinquedos as crianças podiam usar na brincadeira. E ele chega e ele joga esses brinquedos no chão e fala que a gente está falando do imperador, das princesas imperiais, então eles escolhem os brinquedos. Isso aconteceu, isso está no livro porque aconteceu, não foi uma cena que eu inventei, sabe? Isso está ali porque há registro de que em algum momento dentro daquela casa teve esse atrito. Olha que coisa, a gente tem uma briga dentro de casa que dura, né, sobrevive, assim, chega a outros lugares. Então aquela cena foi inspirada em uma cena que é uma coisa que há registro, né, de que aconteceu. Mas os diálogos, a forma como se deu, eu inventei. E eu inventei muita coisa. E tem essa parte do que você fala de outra dimensão, né? E ali eu fui fundo mesmo na invenção. E foi gostoso, eu gosto de misturar mesmo. E foi fácil esse processo para você? Você não teve dificuldade alguma, para né? mim foi também, em algum momento eu tive que pensar. Eu tenho um livro, tem 2 livros aqui que são inspirados, são romances históricos também, inspirados no Pedro II. Um deles eu acho impecável, eu acho que ele é escrito por um francês, inclusive. Eu acho que ele acertou na dosagem, assim, o que é ficção, até onde eu coloco história. Já o outro, eu acho que ele acabou virando um livro de história, fica um pouco chato de ler, porque é muito dado, muita informação que não precisa. Então, quando eu li esse segundo, eu fiquei pensando, eu não quero isso pra mim, o meu não pode ser assim. Então, eu tenho esse cuidado de deixar que a ficção prevaleça, assim, se sobressaia, né? E quando a gente faz a leitura do livro, a gente percebe que a leitura é muito fluida. Rapidinho você vai passando e fica curioso para ver como será que vai ser o desenrolar desse acontecimento aqui. Os capítulos são curtos, o que eu achei ótimo, porque é interessante, né? Às vezes você tá à noite, não, hoje eu vou ler só, nesse momento eu vou ler só esse capítulo aqui que eu tô muito cansado. Você consegue dar conta daquele capítulo, só que não consegue parar em um, né? Dificilmente eu parei em um só, porque realmente é muito fluido, né? A leitura é muito fluida, é tudo muito dinâmico. E
Fala. Não, que bom. Não, que ótimo. É muito dinâmico, você vai lendo, você vai querendo saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. E aí eu queria perguntar para você como é que foi na produção. Porque quando a gente lê, tá tudo fluido. Em algum momento você falou, gente, não vai dar, não tô conseguindo mais, empaquei nessa parte aqui, vou desistir. Em algum momento você passou por esse ponto de dizer, não tá indo? Com certeza, eu acho importante falar disso, porque eu sei que tem muita gente aqui que escreve ou que tem potencial de escrever e que tem medo e que trava e que para. Estou olhando para algumas pessoas de propósito, porque assim, esse livro ele existe hoje e para mim é uma coisa que me dá uma tranquilidade de saber que os outros projetos que eu tenho, literários também, vão vingar, porque esse vingou. Em algum momento, em vários momentos na verdade, eu achava que não ia dar, que eu não ia conseguir passar daquela parte. Porque mesmo a invenção, e como eu tenho esse cuidado, assim, eu gosto de fazer as coisas direito, então eu não posso inventar livremente, eu tenho que saber do que eu estou falando, isso tem que ser coerente com a história, né? Não posso, de repente, o livro se transformar em outra coisa ao longo da história. Então, houve sim, algum momento que eu achei que não ia dar. E são vários anos aí, né? A primeira vez que eu terminei esse livro, que eu falei, é um livro pronto, foi em 2019, eu acho. E a primeira vez que eu fiquei mais ou menos feliz com o resultado, eu levei a minha mãe, meu pai, meu irmão, a minha sobrinha para comemorar comigo. Isso lá no primeiro ano da pandemia. Eu não sabia o que vinha depois, então meu pai teria feito aniversário agora na sexta-feira. E é curioso, assim, eu estar aqui celebrando esse lançamento, porque eu cheguei a comemorar com meu pai o lançamento desse livro, só que eles não tinham nem ideia, né? Minha mãe tá aqui, eles não devem nem lembrar desse dia que eu chamei, vamos ali na pracinha, levei um bolinho de mercado, um espumante sem álcool, porque eles não bebem, e aí comemorei que eu terminei o meu livro ali. Não tinha dimensão, né? E o meu plano era sempre lançar em 2025, porque é o ano do bicentenário, então tá lançando agora para mim faz todo sentido, e assim, é importante para mim responder essa pergunta e falar mesmo. A gente trava, mas a gente pode passar daquele momento de dificuldade, assim. É só persistir, você tem que teimar muito, porque escrever não é simples, né? Não é muito fácil, assim, mas também não é impossível, é muito bom. Mas as travas acontecem, sim. E o que ajudou você? Porque tem autores que eles dizem que eles vão para o lugar, para o escritório deles, eles se sentam lá e ficam dispostos a ficar sentados, por exemplo, 2 horas, mesmo que eu escreva nada, eu vou ficar aqui esse período. Até que eles consigam retomar. O que aconteceu dentro de você aí? O que te ajudou quando você travou? Olha, Helena, eu terminei esse livro algumas vezes, né? Você falou dos capítulos curtos, isso foi uma decisão das últimas versões, assim, que eu decidi. Porque antes eu tinha uma coisa com número, não, vai ser no bicentenário, vão ser 25 capítulos, vão ser não sei quantas, 250 páginas, ou tinha que ser tudo redondo, uma coisa louca, assim, na minha cabeça. Por muitos anos era isso. Aí depois eu desisti de ser tão rígido, né? Essa coisa virginiana de tem que ser desse jeito, eu desisti disso. Mas o que me ajudou foi dar o tempo, assim, deixar o tempo passar. Deixar a história quieta, e não tive muito essa de sentar no escritório não, porque minha vida é muito corrida, sempre muito louca. O pessoal que estava na França aqui comigo no início do ano sabe, eu lá a gente visitando todos os pontos turísticos da cidade, eu chegava no hotel à noite e eu estava lá revisando o livro, reescrevendo algumas coisas que eu tinha que mandar para a editora para sair ainda esse ano. Então assim, sempre foi muito corrido, sempre trabalhei, sempre estudei, sempre estive me deslocando de um lugar para o outro. Eu nunca tive essa oportunidade de sentar no meu escritório por 2 horas. E ficar lá esperando. Ficar lá esperando. Isso nunca rolou para mim, não. Mas quando travava muito, eu deixava, sabe? Deixava passar um tempo, porque a gente vai vivendo a vida e a gente vai trabalhando, né? A gente não deixa de estar trabalhando criativamente quando a gente não está trabalhando o texto ou seja lá o que for a nossa arte, né? A gente vai vivendo, mas a gente está se resolvendo também. E aí quando a gente volta, a gente está mais resolvido para continuar aquele trabalho. Então assim, a minha mensagem, aproveitando disso, a minha mensagem é, gente, continuem. Se travou, vai embora. Ou dá um tempinho para descansar, depois segue. Que dá certo. Dá certo, olha aí, ó. Um livro maravilhoso. Matheus, eu estava aqui pensando no que você estava dizendo e queria te fazer uma outra pergunta. Se você pudesse, o que você diria para Dom Pedro II? Se você se encontrasse assim com ele, teria alguma pergunta? O que você falaria para ele? Porque ele tem um peso para você, né? De alguma forma, essa figura tem alguma representatividade para você, que eu não sei se você já sabe qual. Seria até, de repente, interessante você falar pra gente.
se você souber, né? Porque às vezes a gente escreve sobre algo e ainda não conseguiu descobrir bem o motivo. Olha, Helena, eu não sei responder essa pergunta, não. São muitos anos já convivendo com essa figura, né? Assim, com a versão que eu tenho dessa figura. E aí quando você fala o Dom Pedro, para mim são também... Há o Pedro de Alcântara, a criança sobre a qual eu escrevi, né? Há também o Dom Pedro, o imperador. Eu tenho sim uma admiração pelo Dom Pedro, que não faz de mim monarquista, não faz de mim conservador, não é sobre isso. Eu acho que foi um grande estadista, eu acho que foi um homem público como poucos a gente teve. E admitir isso, reconhecer isso, não é passar pano para tudo que acontecia de errado ali no Império, que era um império sim, que existia por causa do trabalho escravo, eles ganhavam impostos com isso, o salário que ele nunca permitiu que fosse reajustado ao longo de 49 anos, que é uma coisa que nenhum político nosso faz hoje em dia, era um salário que era também, existia por causa do imposto, né? Desse imposto sujo. Então, não dá para excluir uma coisa da outra. Então, eu não sei a qual Pedro eu me dirigiria, e eu realmente não sei o que eu diria para nenhum deles. Fica para uma próxima ronda de conversa, pra você responder essa pergunta pra gente, numa caixinha lá no Instagram. Você falou das questões complicadas da época do Império, e eu estava pensando mesmo em tocar nessa questão, né, da escravidão. Você tem... A gente que conhece você um pouquinho mais sabe que você tem um envolvimento com essa questão, estuda, tem vontade de aprender cada vez mais. Como você acha que você conseguiria hoje, se falasse assim para você, Matheus, alguém dissesse para você, Matheus, como você se vê dentro dessa, que é uma luta, né, dessa luta antirracista? Como é que você se vê nisso? Como você se percebe nesse movimento? Caraca, essa foi difícil, né? Ai, gente. Deixa eu pensar. Então, assim, eu acho que em 2025 a gente não pode mais se isentar de responsabilidade, né? Eu sou um homem branco, eu vivo numa sociedade, num país com a maioria da população negra, e eu tenho muitos privilégios por causa disso, porque eu sou um homem branco, eu tenho diversos privilégios. E admitir isso é o mínimo. Eu acho que começa tudo aí. E eu concordo que não basta não ser racista, a gente tem que se engajar mesmo e ser antirracista, porque a gente não tem tempo para perder. E eu acho que eu tento na minha vida, né, na forma como eu me coloco no mundo, ser uma pessoa que está aberta a aprender, que está aberta a conversar, a ouvir, a falar também, a falar onde às vezes é desconfortável, a ouvir o que também a gente não quer às vezes. E eu acho que essa luta é de todo mundo, assim, não é só, eu não acho que só as pessoas negras têm que lutar pelo fim do racismo, por uma sociedade mais justa. Eu acho que isso é dever principalmente das pessoas que se beneficiam disso, né? E eu sei que eu me beneficio disso. Eu posso andar em lugares, fazer coisas, eu tenho acessos que se eu tivesse uma outra cor de pele, talvez eu não tivesse. Então, eu acho que reconhecer isso e falar disso é o mínimo. E nesse livro, voltando para o livro, né, eu acho que assim, quando eu fiz essa reescritura agora recente, isso era uma preocupação para mim, assim, e eu tenho esse medo eu tinha esse medo, né, de falar desse livro, de colocá-lo no mundo, porque eu pensava sempre em como que isso vai ser recebido, né, um livro, quem tá escrevendo, quem se importa com o menino imperador? Vou falar do século XIX para falar de uma criança que era, né, privilegiadíssima, a mais privilegiada talvez, né, se a gente for falar nessas questões de acessos e tudo. Não dá para falar disso sem ser responsável também, né? Então, assim, eu tomei um cuidado muito grande nesse livro de incluir as revoltas regenciais, fazer menção a elas, de colocá-las como legítimas, porque não eram pequenas ou sem força, né? Foram grandes movimentos e a monarquia era responsável por horrores, sim. Aquele Estado brasileiro era responsável por uma das piores coisas que a humanidade já viu. O Brasil foi um dos países que mais se beneficiou do tráfico de escravos na época. E eu acho que a gente ainda vive as consequências disso e que falar disso nunca é suficiente. E eu acho que a gente tem que falar disso aqui, sim. E nessa luta eu acho que o meu lugar é esse, é receber esse desafio, né, e também encarar e falar do meu lugar, de onde eu falo, né, de uma pessoa privilegiada.
Você está tocando nesse ponto aqui, né? A gente está conversando, eu estou me lembrando que em alguns momentos, quando você toca nessa questão dos escravizados, essa questão fica ali meio en passant e parece que o próprio Dom Pedro, o menino Dom Pedro, parece que ele está começando a ter uma consciência. Em alguns momentos ele compara um com o outro, mas não muito, né? Mas a gente percebe que está ali ainda como um pano de fundo. E você pretende escrever alguma coisa sobre isso? Você tem projetos em relação a isso? O que você pensa assim, em fazer? Já que você está aí, ó, firme. Bom, no livro, isso aparece um pouco en passant sim, mas é porque, assim como as questões políticas como um todo, naquele contexto, elas são todas... elas aparecem sempre a partir da visão de uma criança, né? E essa criança realmente vai entendendo as coisas aos poucos. Então também não queria que fosse um livro assim panfletário, sabe? Eu acho que era sobre esse processo da criança entender o mundo onde ela estava. E eu pretendo sim escrever sobre isso, talvez, estudar mais, com certeza. Eu estou aí para estudar muito, tenho muito que aprender ainda. E eu quero ser uma voz a mais, quero ser um aliado. E falando em produções, você disse que fez algumas versões, né? Que o livro ficou pronto lá em 2020. 19 a primeira vez. 2020, lá para 2019. Você teve dificuldade para fazer os cortes? Para fazer... Né, porque você faz aquele livro ali, depois você vem lapidando. Você teve dificuldade em fazer isso, esse processo? E o que você fez com isso que você extraiu? Você pretende reaproveitar? O que você pretende fazer com isso? Porque com certeza é um material valioso. Olha, eu joguei tudo fora. Mas eu acho que eu aprendi com o Igor Ferreira a cortar, manter só o essencial. Então eu fui recortando. Nessa versão que eu fiz agora desse ano, eu não cortei tanto. Mas eu acho que é isso, assim, chega uma hora que você não pode ter pena também, você tem que... É o que ele fala mesmo. Não dá pra ter pena, porque tem que ficar o que é essencial. Eu gosto muito dessa parte, mas assim, as pessoas vão gostar? É necessário pra contar essa história, incluir esse capítulo, esse parágrafo? Eu joguei muita coisa fora. A única coisa que eu sinto falta, eu sinto pena de ter cortado, foi uma cena de Natal, que teve um baile de Natal. Eu gosto de como esse capítulo era narrado, que era o menino na janela vendo os convidados chegarem, depois tinha todas as cerimônias, mas eu me estendi muito e não era importante para a história que eu queria contar. Então eu simplesmente joguei esse capítulo fora. Mas eu tenho uma lembrança dele, assim, uma coisa que só eu vou lembrar, só eu vou conhecer. É uma lembrança sua mesmo, boa, pelo menos, né? Gente, nós gostaríamos de perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém quer perguntar algo para o nosso Matheus com 2 T's? Eu queria que o Matheus falasse. Porque ele Será não que vai até aí. lá? Não. Você pode, coitado. Se quiser ficar aqui, ó, do meu ladinho. Pessoal, nessa parte do vídeo tivemos um pequeno problema técnico e a gravação precisou ser interrompida. Mas em resumo, o Guido Arosa me pediu para comentar sobre as cartas que eu trouxe para o livro, que são cartas reais trocadas entre a família imperial, cartas que eu consegui com o arquivo público do Museu Imperial de Petrópolis, algumas delas inéditas, e por isso que ele fez a pergunta. Além da pergunta do Guido, perdemos uma parte da minha resposta também. Então, quando eu voltar a falar no vídeo, eu já vou estar no meio da minha fala. O golpe da maioridade, quando ele assume ali o trono aos 14 anos. Então, são 9 anos da história do Brasil, e quando Pedro I vai embora, ele deixa a filha, ele leva a filha mais velha para virar rainha e ele deixa 4 crianças. E depois dessas crianças tem uma das meninas que morre. Isso também é falando da ficção, né? Foi até uma rebeldia minha, assim, contra a historiografia, sabe, oficial brasileira, que apaga a Paula Mariana de tudo, assim. Tem uma adaptação para quadrinhos de uma biografia que a Lilia Moritz Schwartz escreveu, que cortaram a Paula Mariana, assim, excluíram a existência dela. Ela morreu aos 9 anos, né? Então no meu livro ela é uma personagem que existe, ela tá ali, ela toca piano, ela tem vários problemas de saúde, mas ela não pode correr, não pode brincar, mas ela lê muito, ela é super inteligente, e quando ela toca piano ela encanta tudo e todos, e em algum momento ela morre. Então tem essa carta que a Januária escreve avisando o pai que a irmã morreu, e que elas estão com medo de que o irmão também morra, porque ele começou a ter crises,
Aí elas estão fazendo jejum de açúcar, não comem açúcar, até o Natal, para ver se ele se restaura da saúde dele. Tem umas coisas, são cartas muito íntimas. Mas as cartas que o Pedro I envia de Portugal são cartas de Estado. Ele sabe que aquelas cartas são documentos históricos, que elas vão ser lidas, vão ficar para a história, então ele está sempre fazendo uma campanha dele mesmo. Ao mesmo tempo que ele fala, não consigo escrever porque meus olhos estão... Né, eu estou chorando de saudade de vocês, de você, meu filho. O seu pai te ama. Tem essa parte da família, mas ao mesmo tempo ele fala, eu aqui como grande defensor da liberdade, estou aqui lutando bravamente, heroicamente contra o exército do seu tio. E tem tudo isso, né? São cartas da parte das crianças, são as crianças falando com o pai, né? Mas da parte do pai, tem o pai ali, mas tem esse estadista também por trás, assim. O político. O político, é. Mateus, tem algum personagem, não vale Dom Pedro II, ou algum trecho do livro que tocou mais você, que mexeu mais com você em algum momento, até algum personagem que você nem esperava durante a produção, algum momento que ficou, algum personagem mais que falou assim, nossa, não achei que eu fosse sentir isso aqui. Teve isso ou não? É uma pergunta interessante também. Eu acho que a Paula, eu posso falar da Paula Mariana, que foi essa menina que eu meio que inventei, né? Porque não tem nada sobre ela. Uma coisa que é interessante sobre ela é que o que hoje a gente conhece como a cidade de Petrópolis foi uma fazenda que o Pedro I comprou porque os médicos o aconselhavam a levar as crianças para a serra para que ela tivesse uma saúde melhor. Então, assim, talvez o legado da Paula tenha sido esse, assim, porque essa fazenda que só o Pedro II transformou em cidade, né? O Pedro I não teve tempo de fazer isso. Eu acho que o que ela deixou foi isso de relevante, mas fora isso tem muita pouca coisa sobre ela. Eu inventei essa personagem meio que, assim, como eu a sentia. Então eu tenho um carinho especial por ela, porque diferente dos outros que cresceram e, né, viraram outras figuras importantes, ela não teve esse tempo. E eu acho que ela ser apagada me incomoda. Eu inventei a Paula. A Paula do meu livro é inventada, assim. Eu tenho um carinho por ela. Nessa parte a gente teve mais um corte e perdemos a pergunta da Helena. Mas o Caio Rangel, que estava filmando, pediu para ela perguntar de novo. Então não perdemos muita coisa, não. O Caio tá pedindo pra gente fazer de novo a pergunta. Acho que ele cortou a gravação. Eu gostaria... Não me lembro da pergunta? É bom que eu tenho mais tempo para pensar na resposta. Esqueci. Obrigada, gente. A pessoa... eu gostaria de perguntar para você, Mateus, agora estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, que mensagem você gostaria de deixar para o público que lesse a sua obra? Eu acho que essa pergunta é difícil, né? Porque a gente escreve, sei lá, porque a gente precisa escrever. Não sei porque que eu precisei escrever esse livro vingou. Outras ideias que eu tive ao longo desse tempo não vingaram. É difícil pensar numa mensagem, assim. Talvez que as pessoas tenham um olhar mais atento para a infância. Porque, assim, a gente está falando de uma criança que era, assim, tinha esse destino traçado aí de ser um imperador, mas era uma criança, no fim das contas. E eu acho que essa criança, assim como muitas outras crianças daquela época, não tiveram esse direito de ser uma criança, porque algumas tinham que trabalhar, ele também tinha uma rotina ali que... E isso eu trago também, quando eu falo da rotina dele, é tudo verdade aquilo ali. A gente tem documento que fala da hora que acordava, as atividades eram um cronograma, assim, super rígido. E aquela criança não tinha escolha. Era 1 hora do dia para brincar com as irmãs e pronto, o resto era estudar, era trabalhar para se preparar e ser um imperador. Então, eu acho que talvez, assim, se eu tenho uma mensagem para deixar, seria essa, assim, de olharmos para a infância com mais atenção, com mais cuidado também. E fazendo a minha última pergunta aqui, pegando carona nessa questão que você está falando aí da infância, que você colocou luz realmente em um assunto que não é tão interessante, você mesmo disse isso, é a questão da infância. Você, voltando lá ao que eu já tinha dito logo no início, você dedica aos órfãos. E aí eu queria perguntar para você, se você tem algum plano na sua vida em trabalhar com esses órfãos, em escrever alguma coisa sobre esse tema. O que você pensa sobre isso? O que isso é para você? Eu não sei se eu quero escrever mais sobre isso, eu não sei. Eu não sei porque que eu escrevi esse livro. Mas, assim, é um tema que me toca, né? Essa questão da infância, das crianças. E
da orfandade também. Eu não sou órfão, eu tenho uma mãe maravilhosa, tive um pai maravilhoso até os 27 anos, tenho uma família incrível. Aqui tivemos mais um pequeno corte, mas quando o vídeo voltar eu vou estar ainda no mesmo raciocínio, falando sobre a minha infância e a infância do Pedro II. Uma experiência dissidente, né, do que é a norma, do que é a regra. Eu acho que tem alguma coisa ali que tem a ver com essa infância órfã também. Acho que deve ter algum diálogo aí que eu ainda não entendi muito bem. Mas eu acho que, não sei, assim, se eu quero escrever mais sobre isso, não sei. Talvez sim, né? Tamo aí. Vamos ver. Já que você falou que talvez escreva algo sobre isso, eu queria te perguntar, e agora para finalizar de verdade, você tem algum projeto já está começando a escrever? A gente pode esperar mais algum livro aí do Matheus com 2 T's? Ah, com certeza, gente. Eu tô no momento com 3 coisas em andamento. Parece que depois que eu terminei o mestrado e terminei esse livro, abri uma janela assim, várias coisas vieram, tem 3 em andamento. Aí eu tô aí vendo como é que eu vou fazer isso, dar conta disso. E um desses livros é sobre o meu pai, é um livro que eu tento escrever já há alguns anos e agora tá fluindo. E não sei quando vai sair também, mas eu tô gostando de escrever e eu tô bem animado, assim, eu espero conseguir encaixar isso na minha vida e priorizar algum desses projetos, algum desses 3, não sei qual vai sair primeiro. Estamos já na expectativa, né, desse próximo livro. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria ouvir, eu queria alguma pergunta, gente, não é possível que ninguém tenha uma pergunta para fazer para mim. E tem, Sara. Cadê? Eu queria saber por que o Menino Imperador? Por que você escolheu justamente esse personagem para lançar o seu primeiro livro? Então, eu não acho que eu escolhi esse personagem, eu acho que eu fui escolhido, assim, foi totalmente... Eu não tinha pretensão nenhuma de escrever sobre isso. Eu me deparei com um livro, eu gosto muito de história do Brasil, estava lendo um livro sobre história do Brasil, acho que do José Murilo de Carvalho, se eu não me engano, que tem um capítulo que ele se dedica à infância do Pedro. E aí eu fiquei uma semana numa melancolia, numa tristeza, como se aquela criança estivesse viva, fosse real, e aí eu senti, o que eu posso fazer com isso, né? Vou escrever. Aí saiu esse livro. E ele estava engavetado, assim, já tinha outros projetos, mas ele tinha uma vontade de nascer, e nasceu agora. Mas não foi uma escolha minha, eu não sinto que foi uma escolha minha, eu acho que eu fui só esse veículo para trazer, assim. Foi uma urgência do próprio... sei lá de onde, eu só recebi e coloquei no mundo. Mais alguma pergunta? Boa tarde, Matheus, boa tarde, pessoal. Eu conheci o Matheus ator, né? Quando eu conheci o Matheus, eu já conheci o Matheus ator. E vocês disseram nessa conversa que o livro em 2019, 2020 ali ficou pronto. Eu conheci o Matheus em 2024 ali, como ator já. E eu fiz uma pergunta, não me lembro se foi ano passado, esse ano, começo desse ano, que foi uma pergunta que a gente debateu bastante. Era sobre a experiência de viver uma outra pessoa por um dia. Respirar, né? Ser uma pessoa por um dia, né? Ter os pensamentos daquela pessoa, viver no momento daquela pessoa. E eu acho que o teatro, a atuação proporciona isso para o ator também, né? E parando para pensar, eu acho que isso tem tudo a ver com a questão de personagem, né? Claro que não vale no mesmo segundo. Vamos escutar. Não tive a oportunidade ainda de ler o livro, mas eu queria perguntar para você, se você pudesse viver o personagem, os pensamentos, alguns dos personagens assim do seu livro agora, voltando nessa nossa pergunta antiga, né? Se você tem um personagem em mente, se tem algum acontecimento em mente, você queria estar ali no dia, presenciando, naquele momento. Muito obrigado, Léo, pela pergunta. Muito boa essa pergunta que ele já me fez aí tem vários meses e até hoje eu não tenho uma resposta. Quando ele me perguntou isso a primeira vez, eu fiquei um final de semana inteiro pensando nisso e não consegui encontrar uma resposta. Eu acho que eu não tenho ainda. E é curioso você fazer essa pergunta nesse contexto, porque eu acho que escrever sobre alguém é meio que se colocar no lugar dessa pessoa também, assim. Eu acho que você falou dos pensamentos, eu acho que ao longo de alguns anos eu venho me colocando no lugar dessa criança e tentando entender o que ela pensa, o que ela sente, como é o mundo dessa pessoa.
Eu acho que de alguma forma eu venho fazendo isso, né? Assim, é claro que é um personagem que eu imaginei, então é uma pessoa que não é real, mas era uma pessoa que viveu esses momentos históricos, que estava ali, que viu a abdicação do Pedro I, que viu o golpe da maioridade, mas ele viu tudo isso porque ele viveu tudo isso, né? Então acho que eu meio que me coloquei no lugar desse personagem. Hoje eu não sei, assim, eu tô nessa escrita, como eu falei, né? Eu tô escrevendo 3 livros aí, aos pouquinhos. Eu tenho tentado me colocar muito no lugar do meu pai, assim, de o que ele pensou nessa decisão, assim, depois que a gente se afasta muito, a gente tem essa oportunidade de ver com mais distância as coisas, né? E eu hoje adulto fico olhando, assim, pensando o que meu pai pensou, o que ele sentiu depois de ter decidido fazer isso, essas escolhas específicas, assim. Agora, quando eu penso numa figura histórica, num acontecimento, eu não consigo, eu não sei. Porque eu admiro tanta gente, eu me interesso por tantas coisas, que eu não conseguiria escolher uma. Eu fico sempre sem resposta para isso. Talvez em outro momento da vida eu consiga te responder, Léo. Mais uma pra gente ficar aí na curiosidade. Caixinha do Instagram. Já tem data da estreia do monólogo? Qual monólogo? Tem data? Qual monólogo, Igor? Seu. Ah, o da a máquina, você tá falando? Não, do Menino Imperador. O monólogo? Você... Transformar em monólogo e fazer monólogo. Ah, será? Será? Assim, olha, eu não acho que... Monólogo musical. Assim, eu vejo essa história se transformando em outras coisas. E eu vejo ela no teatro também. Mas eu não me vejo estando ali nesse papel, fazer um monólogo. Eu tenho uma vontade, eu tenho uma identificação também com o Pedro, e aí o Dom Pedro mesmo, imperador, quando ele tinha já 25 anos, ele já era adulto, nessa casa dos 20 e tantos, 30 anos. Aquele período ali eu também me identifico, assim, com alguma coisa nele, me interessa, talvez voltar, eu não sei, talvez esse outro Pedro, né, me leve a um monólogo, um texto de teatro, não sei. Vamos ver, não tem data ainda não. Mais perguntas, gente? Opa, Rodrigo. Pegando o gancho até do Léo e do Igor, pensando, a gente conhece o Matheus com várias facetas, né? Para além do Matheus da literatura, quais são os outros gostos, paixões você acha que te influenciou aí na escrita do livro? Boa pergunta, amigo. Eu acho que esse gosto pela história, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu estudava história. Eu fiz história, alguns anos de história na UF de Campos. Fiz 2 anos de história na UF de Campos. Antes de ir para Letras, eu passei pela história. Então, eu acho que esse estudo da história do Brasil, assim, principalmente o Brasil do século XIX, me influenciou. Mas eu acho que a literatura, e aí de novo falando da literatura, a literatura tem um lugar na minha vida, assim, que eu não sei nem quem eu sou sem isso, assim, sem esse recurso, sem essa possibilidade, assim, na vida. E eu acho que é o que mais me inspira mesmo, assim, quando eu fui escrever esse livro, eu pensei numa criança que também tinha esse contato com os livros. E porque isso tá aí, isso também tá registrado, que era uma criança que lia até depois do horário que podia ler, e aí vinha o Frei Pedro apagar a velhinha dele lá, botar o menino pra dormir, ele vinha, acendia de novo e continuava lendo de madrugada. E eu acho que a gente tem isso em comum. Então acho que talvez a maior inspiração tenha sido essa. E na verdade, agora buscando, você falou do início do livro, né, que é dedicado aos órfãos. Esse livro é dedicado ao Alex e aos órfãos, né? O Alex foi uma criança que eu conheci, amigo da família, da minha mãe, filho de um amigo da igreja da minha mãe. E eu convivi com essa criança por um tempo, umas férias da praia, assim, lá em 2016 isso. E eu tive a ideia pro livro em 2014, e aí em 2016, convivendo com essa criança ali por algumas semanas, eu tive essa clareza, não é essa voz que eu vou usar para escrever esse livro. Aí um dia, assim, a gente brincando, aí depois ele dormiu, eu fui pro computador e escrevi o primeiro capítulo do livro inteiro, assim. Então acho que teve também essa inspiração para começar essa história, se eu não tivesse tido essa inspiração forte da presença daquela criança de 5 anos. Ele tinha 5 anos, o personagem sobre o qual eu escrevi tinha 5 anos também. E para essa história começar a ser escrita, eu precisei dessa inspiração, assim, de uma criança real que existiu, que eu enxerguei nela o meu personagem. Eu acho que é isso aí, as inspirações para escrever esse livro foram essas.
Eu queria perguntar para o Matheus, boa tarde, né, pessoal? Obrigado por todo mundo estar aqui presente, prestigiando o meu filho, tem assim um orgulho, né? É algo assim dos céus. Eu queria perguntar ao Matheus como que uma criança, né, com tanta luta e dificuldade que tivemos, ele sabe disso, e que ele teve na infância dele, foi uma infância que não é fácil, como não é para toda a nossa família, que a gente vem de uma família muito humilde, não sofremos racismo alguns, porque também tem muito negros na minha família, inclusive a minha neta, minha filha e muita gente. Mas eu queria saber dele como que ele consegue. Eu pensava que eu era forte, porque eu também sou virginiano, como ele disse aqui. Eu pensava que eu era forte, mas ultimamente ele me ultrapassou. Esse garoto conseguiu me superar. Ele conseguiu me superar esse pirralho. Eu queria saber dele o da onde que ele tira essa força e o que a infância dele fez ele ver que ele podia e tinha condição de chegar até aqui. O Matheus é professor de inglês e ele lembra, um dia desse, ele falou para mim e disse: mãe, eu lembro do dia que você chegou, eu falei para você que queria fazer aula de inglês, você não tinha condição nenhuma, e você chegou em casa com um carnê e falou: toma aqui o carnê que eu te matriculei. E ficava triste quando a professora falava: passa no escritório, na secretaria, que eu quero falar com você, Matheus. Mãe, meu coração apertava, porque eu já sabia que era cobrança. E lá ia eu, mais uma vez, reparcelar, e não saía daquilo. E durou, eu acho que uns 7 anos. Aquela aula de inglês foi assim, saiu dali. E eu não consigo entender. Olhando para esse garoto hoje, eu queria perguntar: que de mim, ele diz que é de mim também, mas tu me superou. Não é de mim que tu tira essa força. Como que a tua infância, uma vida tão difícil que a gente tinha, como que você chegou aqui? Me responde isso. Como que você conseguiu lutar ali no físico e você dizer para mim: mãe, eu queria ter o privilégio, tem 2 irmãos lá que os pais trabalham na Petrobras e os 2 fazem inglês, e que privilégio os 2 poderem conversar o tempo inteiro, mas nenhum dos 2 não falou. E eu chego em casa e não tem nada a ver com a minha vida isso, mas eu quero fazer e vou terminar. E eu não conheço nada que o Matheus fala, se bem que eu tenho muito disso também. Eu não conheço nada que ele diz que vai fazer e que ele não consiga fazer. Mas eu quero, voltando à pergunta, o que você trouxe da tua infância para chegar até aqui? O que você trouxe de bagagem? Você não teve essa infância desse menino. Você não teve esses privilégios. Você não teve essa mordomia, que mesmo que estudasse, tivesse só 1 hora para brincar, mas era ele. E você tinha o quê, meu filho? O quê? Responde isso, por favor, para a mamãe. Gente, palmas para minha mãe, por favor, gente. Ah, não consigo bater. Porque não existiria o Matheus se não fosse a Ana Paula, essa mulher. Eu acho que ela mesma já respondeu a pergunta, porque a minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço, a pessoa mais criativa que eu conheço, é a pessoa mais... eu não tenho palavras para falar da minha mãe. Sempre que eu tento falar da minha mãe, eu digo isso, que eu não tenho palavras para falar da minha mãe, porque a minha mãe, assim, ela é um furacão, ela é completamente imprevisível. A minha mãe é a única pessoa que me tira do sério. E a minha mãe é esse exemplo para mim. Se ela perguntar como você conseguiu, eu tive um exemplo muito grande na minha vida, assim, sempre foi essa mulher que fazia o tempo virar, sabe? Ela movia, botava a mão assim, as nuvens saíam. Ela é poderosa nesse nível, assim. Além desse grande exemplo que eu tive, que também foi o meu exemplo de humanidade, de inclusive olhar para as crianças. Eu sei que eu sou uma pessoa que olha para a infância com esse cuidado, porque a minha mãe ela foi uma excelente mãe de criança pequena. Minha mãe brincava com a gente, conversava com a gente. Então, eu tenho esse olhar para a infância, para a orfandade, para tudo isso, porque eu tive uma mãe que estava ali comigo também.
E então, assim, eu só tenho, não tive esse privilégio, os privilégios que o Pedro II teve, mas eu tive o privilégio de te ter na minha vida, de ter sido trazido ao mundo por você. Então, isso pra mim já é suficiente, assim, foi suficiente. E além disso, eu acho que, eu não sei também, mas tem alguma coisa dentro de mim, assim, eu acho que eu assinei um contrato lá em cima antes de descer, que era, eu vou ser muito feliz, eu posso ser muito feliz, eu posso realizar muitos sonhos, eu posso fazer tudo que eu quiser lá embaixo. Eu acho que ficou acordado lá em cima que eu podia. Então, quando eu desci... eu acho que é isso, assim, eu não sei explicar também, assim, mas eu me sinto... Eu gosto muito de ser feliz. Eu acho que o acordo é esse. E eu tenho muito orgulho da minha mãe, tenho muito orgulho de ser filho da minha mãe. E, gente, essa mesinha que ela fez hoje aqui pra mim, não sei da onde que ela tirou tempo. Assim, recursos não tinha. Só a criatividade dela, a vontade dela de fazer alguma coisa bonita. E sempre eu vi minha mãe fazer isso, assim, de fazer as coisas com muito carinho, muito cuidado, muita dedicação. Minha mãe não pega nada pra fazer sem se dedicar. E eu acho que isso também é um exemplo que eu peguei pra minha vida, pra levar comigo. E, enfim, se eu cheguei aqui ou se eu chegar na Lua, vai ser porque eu sou filho de Ana Paula. Linda, maravilhosa minha mãe, gente. Minha mãe é tudo. Sabe o que é tudo? Mais alguém gostaria de fazer pergunta para o nosso Matheus? Quer ficar aqui no meio? Que aí você não fica tão curvado. Prometo que eu vou ser breve. Também depois que sua mãe e você falaram, não tem muito o que dizer. Mas queria saber se você tem algum conhecimento, se você poderia falar um pouco sobre o neto do Dom Pedro II, que era o neto preferido dele, filho da Leopoldina, né, que foi a filha que morreu, mas que se tivesse mantido o império, ele não seria, pela princesa Isabel, ter tido filhos, né? E tem aquela história dele ter sido da orfandade, que gira também muito em torno, do exílio, questão do hospício, né, da questão também de uma suposta homossexualidade. Queria ver se você poderia falar um pouquinho mais. E é isso, você poderia falar muito mais coisas, trazer provocações, mas eu não vou ser essa pessoa, é só fazer essa pergunta. Você, quem sabe um segundo livro, né, a partir daí. Obrigado, Guido, por mais essa pergunta. Assim, eu tenho um interesse na família imperial até o Pedro II. Eu não me interesso muito principalmente pela família imperial de hoje, que daria muita vergonha ao Dom Pedro se ele estivesse vivo, se ele conhecesse essas pessoas, ele teria muita vergonha delas. E eu não falo isso levianamente, porque eles se posicionam contra tudo que ele se posicionava, assim. Mas quanto a esse neto dele, assim, isso é dentro da soma de perdas que o Pedro teve ao longo da vida, que ele nasceu, perdeu uma mãe aos 1 ano de idade, depois ele perde o pai aos 10 anos, perde a irmã. Depois ele se casa também numa coisa que ele chamou de um engano, né? Que o enganaram. Ele tem esse casamento. Ele tem muitas perdas ao longo da vida. Ele depois é expulso do país que ele construiu, né? Ele perde a mulher em 1 ano. Depois ele perde o grande amor da vida dele, que era a amante da vida toda dele. E teve esse, né? Ele perdeu a filha, né? Ele teve 2 filhas. E aí também teve isso, né? Ele teve 4 filhos. Ele perdeu os 2 meninos ainda bebês, que foi um trauma terrível para ele. Quais eram os nomes? Você sabe os nomes? Eu acho que era João Miguel e João Afonso. Mas morreram muito bebês. E isso foi um grande trauma para ele, assim, que se somou a essas perdas. As 2 filhas vingaram, a Leopoldina e a Isabel, mas a Leopoldina morreu também adulta. Tanto que a gente só conhece a princesa Isabel, né? Só se fala da princesa Isabel. A Leopoldina era mais velha? Não tenho certeza também. Mas a Leopoldina teve filhos, né? E esse filho dela, ele teve uma questão psiquiátrica ali séria, inclusive foi tratado pelo Freud na época, que ainda não era o Freud. Mas é uma figura interessante, assim, eu me interesso por ele também, assim. Mas eu nunca li uma biografia dele, nunca me interessei a esse ponto. Eu não sei se eu quero seguir escrevendo sobre essa família. Nesse momento eu estava falando sobre não querer escrever sobre a família imperial, sobre o neto do Dom Pedro II. E aí logo depois eu começo a dizer que na verdade eu poderia escrever sobre o Pedro II sim, numa outra fase da vida dele. É onde o vídeo continua. Depois da perda dos filhos pequenos, desse casamento, que foi um casamento acordado, né? E naquele período político muito específico, quando ele assinou aquela lei de terras que
impediu que muita gente tivesse acesso a terras. Isso me interessa, esse período, mas a família, quem veio depois, não me interessa muito, não. Gente, eu acho que é isso, né? A não ser que alguém queira fazer mais alguma pergunta, senão a gente pode partir para a venda dos livros, para a sessão de autógrafos. Isso. E mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês e vamos torcer aí para o nosso amigo Matheus escrever outro livro logo para a gente poder desfrutar. Obrigada, gente. Palmas para o nosso Matheus com 2 T's. Gente, palmas para Helena Langoni também, porque essa mulher é tudo de bom, né? Ai, que vergonha. Helena, eu te amo. Bem, amigo, obrigada. Que tremendo, sério? Gente, agora eu vou botar essa playlist pra tocar de novo. Eu quero todo mundo aqui comprando livro, pegando autógrafo, tirando foto comigo enquanto ainda tem luz do dia. Eu quero tirar foto. Aproveitando esse dia lindo. Vamos tirar foto? Vamos.